meu nome é Josiane Teixeira, eu sou repórter do Caderno de Cidades, do Diário da Região, e esse é mais um Diário Talks, o podcast do Diário da Região. O tema de hoje é júri popular. Para tratar desse assunto, eu convidei 2 advogados de Rio Preto. O primeiro, Henrique Tremura, professor de processo penal, mestre em Direito Penal e Ciências Criminais pela Universidade de Sevilha, e Luciano Macri, mestre em Direito, especialista em Criminologia e Ciências Penais, além de ser professor da Escola Superior de Advocacia. Eu agradeço desde já a participação dos dois e a gentileza de aceitar o nosso convite. Bom, só para trazer um contexto histórico, no Brasil o júri surgiu em 1822 pelo decreto do príncipe regente Dom Pedro. Era composto por 24 cidadãos tidos como honrados e inteligentes, inicialmente em razão do contexto político e social da época, para julgamentos de crimes de abuso cometidos pela imprensa. Bom, eu quero começar com uma pergunta inicial, que acho que é a dúvida de todo mundo que acompanha notícias de júri popular na imprensa. Quais são os crimes julgados pelo Tribunal do Júri? Quem vai começar respondendo? Posso começar então, Josi. Então, primeiro de tudo, eu quero te agradecer pelo convite, agradecer o Diário da Região pelo convite. É uma alegria imensa conversar com você, conversar com os nossos ouvintes, com os nossos leitores. E o Tribunal do Júri, vou pegar esse contexto histórico que você traçou agora pra gente. Lá atrás, quando ele foi instituído no Brasil, ele visava proteger quem? A coroa. Os crimes da imprensa. Quem poderia atacar a coroa? A imprensa. Então a gente pensa que o bem jurídico tutelado à época era o mais importante naquele contexto. Hoje, nos dias atuais, o Tribunal do Júri julga o quê? Os crimes dolosos, dolo, aquele que tem a vontade, seja ela direta, seja ela eventual, contra a vida. O bem jurídico tutelado, ele mudou. Agora é a vida. Lógico, muito mais importante do que a boa visão que a população, que a imprensa teria da coroa. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, os crimes julgados pelo Tribunal do Júri são os crimes dolosos contra a vida e os crimes conexos. O que é isso, Henrique? Se acontece um crime doloso contra a vida, alguém matou alguém, e no mesmo contexto fático há algum outro crime, por exemplo, uma ocultação de cadáver, é uma sequência, olha, eu matei e vou esconder o cadáver. A gente precisa entender que são crimes diferentes. E o Tribunal do Júri, aquele crime não é um crime doloso contra a vida, porque nesse segundo crime já não tem vida, mas mesmo assim ele será julgado pelo Tribunal do Júri. Lembrando que quando a gente fala de crimes dolosos contra a vida, a gente está falando de homicídios, de homicídio de trânsito, de infanticídio, que é o homicídio praticado contra a criança, e inclusive aborto. Aborto, justamente. Não é mesmo, doutor? Bom, agora eu vou estender então a pergunta para o doutor Luciano Macri, já que o doutor Henrique respondeu a primeira. Doutor, a gente sabe que a pena, a dosimetria, é fixada pelo juiz togado. O que está na mão dos jurados decidir? Bom dia, Josiane, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui no Diário da Região, nesse podcast contigo. O que está na mão do jurado decidir? O jurado, ele decide as qualificadoras e decide se o acusado é culpado ou inocente. Diferentemente do sistema inglês, onde é apenas julgado se é culpado ou inocente, guilt or not guilt, no Brasil também se julga as qualificadoras, mas a dosimetria da pena que é dada é reservada ao magistrado. Então, o jurado, que é representante do povo, da população, e é importante salientar que o júri, ele teve a sua principal mote, ele nasceu com o rei João Sem Terra na Inglaterra, com a Carta Magna, onde se delegava ao povo o julgamento dos crimes mais graves da sociedade.
Então, é um símbolo da democracia, é um símbolo democrático, onde se relega ao próprio povo o julgamento desses crimes mais graves. O júri popular, ele tem uma característica muito interessante, que para um réu, para um investigado sentar no banco dos réus, a justiça leva em consideração a prova técnica, essencialmente a materialidade e a autoria. A materialidade é a prova de que houve de fato uma morte ou uma tentativa de homicídio, e os indícios de autoria são pistas, provas técnicas que levam a acreditar que aquela pessoa realmente é culpada. Mas não necessariamente a prova técnica vai ser fundamental no desfecho do júri popular, porque ele leva muito em consideração também a dialética e a retórica, tanto do advogado quanto do próprio Ministério Público. Então, essa pergunta eu quero estender para os dois. De 0 a 10, o quanto a prova técnica influencia no resultado do júri popular? O Ministério Público, ele se atém, sobretudo, à prova técnica. Mas no plenário do júri, uma das principais um dos princípios que nós temos na Constituição, chamado de plenitude de defesa, que é uma cláusula pétrea estampada no artigo 5º, a plenitude de defesa faz com que o advogado possa trazer inúmeras teses de defesa, permeando pelos campos da medicina, da psicologia, da sociologia. E sim, você tem que se apegar à prova técnica, mas tem muita emoção também no júri, porque aquele indivíduo ele está sendo julgado em sua plenitude, a sua história de vida. Você tem que trazer aquela história de vida. Por que ele agiu daquela forma? Quais são as razões? Então, a prova técnica ela tem o seu grau de importância, mas no plenário do júri, onde vige a livre convicção dos jurados, que ele não precisa justificar o voto dele, é preciso que o advogado esteja atento a fazer toda essa plenitude de defesa. Pergunta capciosa a sua, Josiane Teixeira. Você perguntou de 0 a 10. Eu vou responder objetivamente a sua pergunta. A importância é 10. A importância é 10... Por isso que o Luciano falou, apesar de termos a emoção, de termos a situação de que o jurado ele vai julgar lá em plenário com a sua livre convicção, eu tenho que lembrar aqui uma aulinha muito rápida de processo penal para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores. No Tribunal do Júri eu tenho 2 fases. É o único procedimento no Brasil que eu chamo de bifásico. Por que isso? Lá na primeira fase do Tribunal do Júri, onde evidente a prova técnica ela tem uma importância, digamos assim, um pouco mais pesada do que o plenário do Tribunal do Júri, eu preciso justamente disso, da materialidade e dos indícios de autoria. Se o juiz, que é o juiz togado, aquele juiz que fez concurso, que vai julgar essa primeira fase e fala, opa, pera lá, eu tenho um crime, eu tenho realmente uma tentativa de homicídio, porque os crimes tentados, lá naqueles crimes dolosos contra a vida, pode ser um crime consumado, aquele que o resultado foi atingido, ou um crime tentado, aquele em que o resultado não foi atingido por uma situação adversa ao que o agente queria. Eu tenho essa tentativa de homicídio e eu tenho indícios, vejam, eu não tenho provas. Eu tenho indícios de que foi a Josiane quem cometeu essa tentativa de homicídio. Não sou mais competente para julgar. A minha Constituição, a Constituição do Brasil fala, a partir deste momento, quem é competente para julgar a Josiane não é mais o juiz, é a população. São os semelhantes da Josiane. Isso que é a beleza do Tribunal do Júri, porque você tem uma miscelânea de pessoas. Pessoas de todos os tipos, de todos os conhecimentos que vão julgar aquele seu igual lá no plenário do júri. E você, advogado, você, promotor de justiça, você que vai expor uma tese defensiva, uma tese acusatória, e aqui eu reforço a minha resposta inicial. A importância é 10. Por mais que a gente tenha que falar
De tudo. Se sobrar tempo, a gente fala de direito. Só que esse falar de tudo, falar de filosofia, falar de história, falar da novela que está passando na televisão, falar do futebol, eu preciso ter a sagacidade, eu preciso ter a leveza de trazer para esses exemplos populares a prova técnica. A técnica. De uma maneira tão sutil que o meu jurado não vai saber que eu estou falando de técnica com ele. Justamente pelo conselho de sentença ser formado por pessoas da sociedade, o grande desafio é se fazer entendido por essas pessoas, né? Porque diferente de um julgamento tradicional, você não pode utilizar a dialética jurídica sob o risco de ele não entender o que você está dizendo, né? Perfeitamente. Justamente. Se eu tenho alunos da faculdade de Direito que muitas vezes não entendem o que é um arrependimento eficaz, do que é uma desistência voluntária, do que é um arrependimento posterior, se eu for traçar essas diferenças, se eu for traçar estas situações técnicas para o meu jurado em uma linguagem técnica, a minha defesa é fadada ao insucesso. É isso mesmo. Poucas pessoas sabem, embora a gente bata muito nessa tecla, que o júri popular ele é aberto à população, não só para participação no conselho de sentença, e dessa forma a pessoa pode participar efetivamente decidindo, né, o futuro de um caso, né, de homicídio, como ela pode assistir também o júri popular, né? E dentro desse contexto é muito interessante dizer que nem sempre o advogado busca a absolvição do cliente, porque a gente tem casos muito corriqueiros, inclusive de réus confessos, mas ainda assim, dentro desse panorama, existem casos, né, doutor Luciano, em que o réu, mesmo sendo confesso, o advogado vai buscar a absolvição dele porque existe uma justificativa para o crime que ele cometeu, né? Seja uma legítima defesa, seja um homicídio privilegiado. No mês passado, a gente teve um caso muito curioso aqui em Rio Preto, que eu não tinha visto até então, que é a absolvição por clemência, não é? Exato. A plenitude de defesa, ela proporciona ao advogado essa gama inimaginável para trazer um arcabouço para você fazer a defesa da mais ampla forma possível. O que acontece? O jurado é um indivíduo leigo. Ele é, muitas vezes, um professor, um bancário, um arquiteto, etc. Várias profissões. Ele não está afeto à terminologia do direito. Então, você tem que falar uma linguagem simples, trazendo argumentos fortes de moral, de ética, e nem sempre se apegar à defesa da própria pessoa, porque nós temos dois tipos de defesa na plenitude de defesa: a defesa técnica, que é a defesa do advogado, e a autodefesa, que é a própria versão do acusado. Então, o advogado muitas vezes se depara com essa situação e fala para o acusado, fala: olha, não adianta você sustentar a tese de que você não fez o crime, uma negativa de autoria. Não adianta. Não, doutor, mas eu vou sustentar isso. Falei, então você faça, e isso deve ser quesitado, né, no final, porque a plenitude de defesa abarca a defesa técnica e a autodefesa. E só complementando, Josiano, que eu acho interessante falar isso. Muitas vezes você não busca absolvição. Só que muitas vezes acontece o contrário também. Sim. Lá em plenário do júri, o Ministério Público que vem acusando desde o início, desde lá daquela primeira fase, lembra que eu falei que são duas fases? Desde a primeira fase o Ministério Público fala: olha, foi ele precisa ser condenado. Foi ele precisa ser condenado. Chega no plenário do Tribunal do Júri: olha,
não tenho mais a convicção, muitas vezes são promotores, apesar do Ministério Público ser um órgão uno, existe a função atribuída a vários promotores, então o promotor que fez a primeira fase pode não ser o promotor que faz a segunda fase. E entendimentos são diferentes, e isso é legal, isso é possível, isso é maravilhoso. Chega em plenário do Tribunal do Júri e fala, olha, não foi a Josiane, ela precisa ser absolvida. Chega a defesa e fala, olha, concordo plenamente com o que o promotor de justiça falou. A Josiane precisa ser absolvida. E aqui reside a beleza ou a feiura do Tribunal do Júri, dependendo daqueles que são críticos ou não a essa instituição. O jurado não precisa absolver. E ontem saiu um julgamento do STJ em que um júri não foi anulado, foi mantida a sentença condenatória, mesmo o Ministério Público tendo pedido a absolvição e a defesa tendo pedido a absolvição. E o contrário também acontece, do Ministério Público pedir a condenação, a defesa às vezes pedir o afastamento de alguma qualificadora ou a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal e os jurados absolverem, que não era nem a tese do Ministério Público e nem a tese da defesa. E aí vem uma outra pergunta dentro desse contexto. Às vezes, a decisão dos jurados é contrária às provas técnicas. No entanto, existe um entendimento de que a decisão dos jurados é soberana. E aí eu pergunto para os senhores, até que ponto, o que é possível recorrer de uma decisão de júri popular? Temos essa discussão em ebulição ainda hoje. Hoje que eu digo é no contexto de tempo. Atualmente, no período atual, nós temos essa discussão em ebulição nos nossos tribunais. Em alguns pontos, eu estava conversando com o Luciano esses dias, inclusive, sobre isso. Primeiro ponto deles, se a prova é contrária, se a decisão dos jurados, é manifestamente contrária à prova dos autos, pera lá, então eu estou desconsiderando que o jurado não precisa utilizar a prova dos autos para julgar? Opa, então pera lá, então a gente tem um conflito muito grande de normas aqui. Se o jurado pode absolver ou condenar do jeito que ele quiser... Independente das provas. Independente das provas. Nesses exemplos que a gente estava falando agora há pouco, olha, eu vou absolver a Josiane porque ela está vestindo rosa. E eu adoro pessoas que vestem rosa. Gostei dela, me identifiquei com ela. Mas Henrique, ela está sendo acusada de ter tentado matar. Não interessa. Eu vou julgar. E olha só, nunca ninguém vai ficar sabendo do porquê que eu julguei. A não ser que eu fale. Durante a votação, os jurados votam apenas sim ou não, né? Sim ou não? Não tem justificativa de resposta. Sim ou não, são 7 jurados, ou seja, quando você atinge a maioria, 4 sims ou 4 nãos para a votação. Para ninguém saber se foi unânime ou não aquele julgamento. E isso é um princípio constitucional do sigilo das votações. Voltando à questão dessa discussão de até que ponto a decisão dos jurados é soberana. O STF decidiu semana passada que, em condenações no Tribunal do Júri, a execução da pena ela pode ser imediata, por conta dessa soberania dos vereditos. E aqui eu volto, a gente tem um conflito muito grande, não só de normas, mas um conflito muito grande destas decisões judiciais. Opa, pera lá, se a decisão ela vai ser executada imediatamente, então eu não posso discutir se uma prova é contrária ou não, dos autos é contrária ou não à decisão dos jurados, porque a decisão dele é soberana. E assim, como professor de processo penal, como apaixonado pelo Tribunal do Júri, como advogado de Tribunal do Júri, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte ainda. Tem muita discussão para ser trazida quanto a essas questões. Até porque o Tribunal de Justiça, numa eventual apelação, ele não pode condenar ou absolver. Ele apenas vai julgar se manda a novo júri ou não, entendeu? Então, por isso a soberania dos vereditos. Quem vai decidir é um novo plenário do júri com novos jurados, certo? E é importante salientar que você vê, quando você faz um júri e um quesito fica 4-3,
apenas uma pessoa Decidiu. acabou decidindo. Então, há discussões de colocarem um número par no tribunal do júri, de jurados. Por quê? Porque nós temos um princípio do indúbio pro réu. Então, se pairou uma dúvida, se deu empate, é absolvição. Seria mais prudente, porque aí teríamos 4 ou 2 a mais que julgaram favorável ou contrariamente. Doutor, por conta de toda essa problemática, existe também uma discussão paralela sobre o fim do Tribunal do Júri. Muitos advogados, muitos juristas, muitos juízes defendem o fim do Tribunal do Júri justamente por conta dessa controvérsia entre as provas técnicas, entre a decisão dos jurados, entre júris populares, por exemplo, que absolvem um réu e condenam o outro dentro do mesmo contexto. Eu sei que o senhor é um tribuno apaixonado pelo Tribunal do Júri, inclusive os dois advogados ministram um curso, né, já bastante reconhecido aqui na região, que é o curso do Tribunal do Júri, oferecido pela OAB daqui de Rio Preto, que já vai para a terceira edição esse ano. O senhor é contra ou é a favor do fim do Tribunal do Júri? Perfeitamente, Josi. Isso é uma polêmica que vem pairando aí, inclusive um ministro manifestou para que os parlamentares fizessem um projeto de lei para extinguir o Tribunal do Júri. O que eu não acho viável, porque o Tribunal do Júri é a instituição da justiça mais democrática que temos atualmente no sistema. Por quê? Porque essas pessoas leigas não precisam justificar o seu voto. Não precisam justificar por que estão entendendo daquela forma. Porque as mazelas da alma humana, elas permeiam todo o sistema da pessoa. Se você analisar apenas a prova técnica, não precisaríamos do Tribunal do Júri. O que é completamente diferente, porque você analisa inúmeros aspectos que fizeram com que aquela pessoa tomasse aquela atitude. Então, o ser humano é um ser complexo. Nós temos, inclusive, na própria compleição humana, os linfócitos fazem uma legítima defesa de uma célula má. Você procura analisar os glóbulos brancos. Se você analisar os glóbulos brancos, eles fazem a legítima defesa do corpo humano combatendo uma célula cancerígena. A legítima defesa é natural. E aí você precisa utilizar toda a argumentação humana para ver se aquele delito realmente teve uma intenção, teve um dolo, teve a vontade efetiva de matar, ou se aquilo foi apenas um ato de ímpeto, foi impensado, foi algo fora da questão racional do indivíduo. Então, é muito importante que o Tribunal do Júri permaneça. E eu ouso a dizer, Josiane, que poderíamos ter mais crimes sendo julgados pelo Tribunal do Júri, pois o senso de justiça da população, do povo, muitas vezes é muito melhor do que apenas um magistrado que vai julgar friamente aquele caso. Que tipo de casos, por exemplo, doutor? Por exemplo, crimes de corrupção. Imagina crimes de corrupção sendo julgados pelo Tribunal do Júri. Nós teríamos uma visão populacional daquele indivíduo que praticou uma corrupção, e não apenas um magistrado. Teríamos menos absolvições nesse caso, né, doutor Tremura? A primeira pergunta que você falou quanto à abolição ou não do Tribunal do Júri, quanto à extinção ou não do Tribunal do Júri, eu sou absolutamente contra por um motivo muito simples. Não pode extinguir o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, pela nossa Constituição, é uma instituição imutável.
A gente extinguiria o tribunal do júri se houvesse uma ruptura institucional e tivéssemos que fazer uma nova Constituição em que a instituição não fosse uma cláusula pétrea, uma cláusula imutável. Esse é um motivo muito simples. Só que a gente precisa de uma adequação do tribunal do júri. Isso é polêmico, que eu vou falar aqui agora, para um advogado que atua dioturnamente no tribunal do júri. A gente precisa, sim, de uma evolução da instituição. Sou contra o que o Luciano falou. Discordo do Luciano na expansão dos crimes julgados pelo tribunal do júri. Eu acho que tem que se manter a ideia original do bem tutelado ser o bem jurídico, a vida, e tá bom, e tá certo. Só que a gente precisa evoluir. A gente precisa adequar essa questão. E por que você é contra, Henrique? Por que você é contra, Tremurá? Pelo seguinte motivo. Se eu amplio o leque de julgamento no tribunal do júri, muitas vezes eu não vou ter gente buscando a justiça. Eu vou ter justiceiro. Isso é muito delicado. Isso é muito complicado. E eu vou pegar aqui o crime da corrupção que o Luciano falou. A gente já discutiu isso mais de uma vez. Por que eu sou contra? E a minha posição se embasa no seguinte sentido. Se eu tenho alguém julgando sem o conhecimento técnico, e aqui nesses casos eu preciso do conhecimento técnico, não é todo mundo que entende, por exemplo, como funciona um tribunal de contas, como funciona um processo licitatório, como funciona uma compra direta. Lembra a soberania dos vereditos? O tribunal não vai, que aí o conhecimento técnico poder mexer nessa decisão. Por isso, entendo que o tribunal do júri vai e sempre se manterá até uma ruptura institucional se um dia acontecer, só que ele precisa evoluir, ele precisa se adequar. Dentro do contexto do tribunal do júri, a gente percebe no dia a dia, principalmente em casos mais complexos, e aqui eu cito nos casos de julgamento envolvendo mais de um réu, gera uma confusão na cabeça do jurado. E quanto mais quesitos o jurado tem que responder, mais isso fica confuso. Quando termina os debates entre Ministério Público e Defesa, ambas as partes estabelecem alguns quesitos que os jurados têm que responder ao final dos debates, ao final desse procedimento, onde testemunhas foram ouvidas, réus foram ouvidos. E, às vezes, as respostas demonstram claramente o quanto os jurados se confundiram na resposta. Isso vai além da questão da decisão manifestadamente contrária à prova dos autos. Não é uma decisão contrária. Eles realmente se confundiram ao responder essas questões. Dentro desse contexto, a gente também tem uma discussão a respeito da representatividade do Conselho de Sentença. Porque existe uma grande dificuldade do sistema de justiça em convidar, em fazer participar pessoas de todas as classes sociais, de todas as representatividades. Por exemplo, é muito difícil a gente ver no Conselho de Sentença uma empregada doméstica, é muito difícil você ver um pedreiro, é muito difícil você ver um lixeiro, que são as pessoas que compõem a sociedade e muitas vezes representam aquele réu que está sentado ali. Por quê? Porque a pessoa que se inscreve para participar do tribunal do júri, ela perde naturalmente um dia inteiro de trabalho. E que patrão, né, vai aceitar a justificativa, por exemplo, de um empregado doméstico, né, de uma empregada doméstica, de que não poderei ir trabalhar hoje, não poderei ir cuidar da sua criança, não poderei ir limpar a sua casa, porque eu vou participar de um tribunal do júri. Então, duas perguntas dentro desse contexto. Como tornar o Conselho de Sentença mais representativo, ou seja, que mecanismos a justiça pode criar para atrair, para facilitar que essas pessoas que têm interesse em participar, as pessoas têm interesse, elas não têm disponibilidade, né? E como tornar esse procedimento de votação mais didático para o jurado, de modo a evitar que ele se confunda na hora de sim ou não? Primeira pergunta, cumprir a lei. Cumprir a lei. E o nosso Código de Processo Penal, ele dá essas ferramentas para que o corpo de sentença, o conselho de sentença, seja heterogêneo. Eu tenha representantes de todas as classes sociais, eu tenha representantes de todos de toda a vivência humana, de todo mundo que tem
um conhecimento e que atende os requisitos da lei para ser jurado, possa ser. Enviando ofícios, convites para instituições de bairro, para associações de bairro. Porque, Josiane, você tocou num ponto que me é muito caro. E aqui nós estamos em São José do Rio Preto, eu vou usar um exemplo que o nosso ouvinte vai entender bem. A realidade de quem vive, e não estou fazendo demérito algum, estou apenas pincelando os pontos de realidade. Em um condomínio cujo metro quadrado hoje custa R$30 mil, será que é a mesma realidade de quem vive lá em um bairro ilegal que não tem sequer asfalto ou esgoto? Fica a reflexão para os nossos ouvintes. Então, e aqui fica o meu convite para você, olhando para a câmera, você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, vá até o fórum e fale, olha, eu quero ser jurado, eu quero ser jurado. Você, pela lei, não perde dia de trabalho. Você não perde dia de trabalho, ninguém pode te coagir por você ser jurado. E essa miscigenação, essa vivência diferente das pessoas, a gente, naquelas mudanças que eu falei lá na resposta anterior, um dos pontos principais é esse, a representatividade. A representatividade das pessoas. Eu esqueci a sua segunda pergunta. A respeito dos quesitos. Dos quesitos. Aqui, outra crítica, só complementando. Júri da Botkiss. Sabe quanto tempo teve a defesa? Um júri complexo. Para expor os seus argumentos para os jurados? 37 minutos. Você acha que em 37 minutos o jurado consegue compreender? E aqui, além das questões extra-técnicas, as questões que precisam ser apontadas tecnicamente, fica mais uma crítica que a gente precisa rever no Tribunal do Júri. O nosso sistema, em princípio, ele era o sistema francês, que esmiuçava todos os aspectos em formas de perguntas, de quesitos. Nós sofremos uma mudança pela influência inglesa, que tem o sistema guilt or not guilt, apenas culpado ou não culpado apenas, e fizemos uma jabuticaba, um abrasileiramento do sistema. O que nós colocamos? No primeiro quesito, materialidade, segundo quesito, autoria. Terceiro quesito, então você vê, o indivíduo, houve o crime, ele praticou o crime? Sim, foi ele. Mas no terceiro quesito, você utilizou do sistema inglês. Guilt or not guilt. O jurado absolve o acusado? Sim ou não? Ele pode ter praticado, pode ter feito e ser absolvido. E se ele nesse quesito, julgado como não absolvido, passam-se para os demais quesitos. Então, fez-se uma miscelânea que acaba gerando muita confusão na cabeça dos jurados. E aí o magistrado, ele tem a obrigação de fazer um quesito claro, o mais claro possível, e falar assim, aqui você vota com a defesa, aqui você vota com a acusação. O que vocês querem? Entendeu? Hoje vem sendo feito dessa forma, mas ainda não é o ideal. Ainda não é o ideal, como o Henrique falou. Temos que fazer mudanças no sistema do Tribunal do Júri. Que tipo de políticas o senhor sugeriria para facilitar o ingresso da população no Conselho de Sentença? Comunidades de bairro. Eu, como coordenador atual da Comissão da Ordem dos Advogados na Comissão de Direito Penal, levei até a magistrada as oportunidades que nós podemos fazer. Ir até igrejas de bairro, conselhos de classe e fomentar a importância da participação do indivíduo no Tribunal do Júri para julgar seus próprios pares. Às vezes, aquele indivíduo que está ali frequentando aquela igreja tem um irmão dele que está sendo julgado e ele sabe, ou teoricamente, saberia das mazelas daquela realidade, daquele bairro. Então, e deixa passar a situação. Então, essa política
de conscientização da importância de cidadania, porque, acima de tudo, como sendo um instrumento mais democrático da justiça, é um dever de cidadania o indivíduo participar do tribunal do júri. Doutor Luciano citou um ponto que é bem curioso e aqui vale a gente fazer uma ressalva, porque durante o sorteio dos jurados para compor o conselho de sentença, que é composto por 7 pessoas, e aí independente se for mulher ou homem, depende da disponibilidade de quem está ali, e realmente é um sorteio que acontece ali no momento, é importante dizer que o juiz que coordena o tribunal do júri, ele vai perguntar para os sorteados se eles têm algum envolvimento com o caso, porque ele não pode ser parente, ele não pode ter proximidade de amizade, ele não pode ter qualquer envolvimento como testemunha do caso. Já teve casos, por exemplo, de um júri que eu fui cobrir, era de uma cidade de Nova Granada, aliás, que foi feito aqui em Rio Preto, e a moça que foi sorteada, ela se declarou suspeita porque ela tinha uma relação de vizinhança com o réu. Então, ela não queria participar por constrangimento mesmo, de ter que decidir a respeito daquela situação. Então, nesse sentido, a gente vem reforçar também a idoneidade desse processo, né? Porque o jurado ele é compelido a admitir ou não se ele tem algum interesse, inclusive, né? Na condenação desse réu. E por falar em interesse, eu pergunto para os senhores, réu de caso midiático, senta no banco condenado? Olha, mais uma pergunta capciosa, Josiane, mais uma pergunta capciosa. Digamos que o trabalho da defesa é pior. O trabalho da defesa é mais difícil. Porque, e aqui complementando a sua argumentação anterior, além dessa idoneidade, além dessa isenção, que a pessoa, olha, eu sou vizinho, não posso julgar, eu sou parente, não posso julgar, no tribunal do júri, a instituição preza que o jurado, em tese, vai ter conhecimento da causa ali, naquele momento. Ele vai ter conhecimento da causa pelo processo que é disponibilizado a ele. O que é disponibilizado para ele? A sentença de pronúncia ou o acórdão, ou a decisão do Tribunal de Justiça que confirmou aquela sentença de pronúncia, aquela decisão de pronúncia. E ele vai ter contato com o processo pela argumentação do promotor e pela argumentação da defesa. Só que, no banco dos réus, eu tenho um caso midiático. Eu tenho o caso de uma pessoa que toda a imprensa noticiou, toda a imprensa, enfim, trouxe aqueles fatos, e é o trabalho da imprensa fazer isso, não é uma crítica, é apenas uma constatação, trouxe aqueles fatos à população. Será que, e aqui volta o exemplo da Boate Kiss, não vou me ater ao Rio Grande do Sul, será que no Brasil existe alguém que não tem um pré-julgamento do caso? Seja pela condenação, seja pela absolvição. Por isso que o trabalho da defesa, mas pode acontecer o contrário. A pessoa que está sentada no banco dos réus pode ser uma pessoa muito querida naquela cidade. E aí o trabalho da acusação se torna muito mais difícil. E aí o réu não senta condenado, o réu senta absolvido no banco dos réus. Porque aquela população já tem a predisposição em absolvê-lo. Então, casos midiáticos, você tem um trabalho hercúleo muito maior para você tentar, e aí, dependendo do lado que você estiver, mitigar. Não estou dizendo extinguir, não estou dizendo aniquilar, mas mitigar o que já existe para que o julgamento seja o mais próximo de um julgamento justo, de uma justiça. Existe o Instituto do Desaforamento. Então, se aquele caso teve uma grande repercussão ou a pessoa era muito querida naquela comarca, naquela região, há a possibilidade de você pedir o desaforamento por uma comarca próxima ou um pouco mais distante. Dentro do Estado. Dentro do Estado. Agora, se a gente se deparar com um caso de midiático, como o caso dos Nardoni, onde passou no Brasil inteiro, quiçá no mundo inteiro,
não há para onde desaforar. O caso da Kiss foi solicitado Caso o da desaforamento. Kiss, exatamente. Então você desafora, mas toda a população que for compor esse júri, ela já está contaminada com uma versão do fato, né? E aí o jurado, ele julga com imparcialidade. Qual será a imparcialidade dele? Sim. Né? Inclusive, aqui em Rio Preto, a gente teve um caso midiático em que aconteceu pelo menos uma tentativa de desaforamento, ou seja, de levar esse julgamento para ser decidido pelo Conselho de Sentença de uma outra cidade, o caso do Hugo e a Maizumi, que matou os 2 filhos, crianças, né, pequenos, e teve uma enorme repercussão. Talvez seja um dos crimes mais bárbaros, né, registrados aqui em Rio Preto. E dentro desse contexto também é interessante dizer que quando é um caso midiático, que muitas pessoas conhecem, eu já vi, não foi apenas uma vez, é bastante frequente, inclusive os juízes, hoje Cristiano Micail e Gláucia Vespoli, fazerem essa ponderação aos jurados antes de começar os procedimentos, os debates, que é: se desapegue de tudo que você ouviu lá fora, porque aqui vão ser apresentadas as provas técnicas que talvez a imprensa não trouxe ou sequer teve acesso. Aqui vocês vão conhecer a versão do réu, que pode ser a que a imprensa repercutiu, mas ele pode trazer ali ou um elemento novo, ou mudar a versão dele. Mas a gente sabe que nem sempre é possível desapegar de todo aquele sentimento que o jurado já teve acesso, principalmente se tratando de crimes sensíveis, como morte de criança, por exemplo. Normalmente o Conselho de Sentença costuma ser implacável, né, com relação a esses crimes contra crianças. Bom, para encerrar, eu gostaria de perguntar para os senhores, e aqui eu peço que vocês tragam uma referência daqui de Rio Preto, porque, né, a nossa população fala daqui o Diário fala para a população regional. Quem são as suas referências em Tribunal do Júri aqui em Rio Preto? Eu vou trazer 2 referências. Uma que já não está mais entre nós, que é o nome do tribuno que nomeia o plenário do júri aqui em São José do Rio Preto, Dr. José Jorge Júnior, JJJ, que não tive a oportunidade de vê-lo atuar, mas estudei sobre e sei que foi o maior tribuno que São José do Rio Preto já teve nos nossos tempos. E a segunda referência que eu trago é a minha professora de Tribunal do Júri, doutora Maria do Carmo Rocha, que também já não está entre nós. Mas quando eu, lá estudante de Direito, queria conhecer, e foi quando eu me apaixonei pelo Tribunal do Júri, fui até ela e falei: Maria do Carmo, eu quero fazer um júri. Ela falou: vem comigo. O meu primeiro Tribunal do Júri foi um crime de aborto, que a Maria do Carmo pegou na minha mão e falou: Henrique, isso aqui é o Tribunal do Júri. E eu nunca mais saí daquela praia. Eu fico até emocionado quando eu falo dele, porque foi o meu mestre, foi o meu guia, me ensinou tudo do Tribunal do Júri, que foi o Dr. Paulo Nimer, né? Dr. Paulo Nimer, um senhor, já conheci ele, senhor, já com seus 70 e poucos anos, fui trabalhar com ele e me incentivou a fazer um curso de teatro para atuar com maestria no Tribunal do Júri. Era uma referência não só de tribuno, mas de ser humano. Trazia em si a paz e a reflexão moral e ética de um ser humano ímpar na sociedade. E ele é ainda minha referência, e tive a oportunidade de fazer o último júri com ele. Dividimos a banca da defesa, obtivemos êxito, e fica aqui a memória ao meu grande mestre. E assim, temos muitos advogados bons de Tribunal do Júri aqui. Inúmeros. Então, e a atuação, né, Luciano? Fica até injusto eu Jovens falar promissores. Jovens promissores que sempre estão se atualizando, fazendo o nosso curso da Escola Superior da Advocacia. A gente tem o prazer, né, Henrique, de estar
implantando aí uma jovem advocacia no Tribunal do Júri e, por incrível que pareça, só recebemos elogios, né, dos magistrados, dos promotores, porque esses advogados estão fazendo muito bem as plenárias do júri. E que esses advogados sejam as referências. Sejam as referências, esses tantos advogados maravilhosos, essas tantas advogadas maravilhosas que fazem o Tribunal do Júri, que sejam as referências. Porque se você for referência para uma só pessoa, se você for referência para uma pessoa que está lá assistindo o Tribunal do Júri, olha, me acendeu a luzinha, já valeu a pena. Por isso que é injusto, eu falei esses dois, para não ser injusto com os que ainda estão em atuação. Porque são inúmeros, 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 inúmeros. E oxalá sejam cada vez mais. Bom, eu quero encerrar esse podcast com uma reflexão que a juíza Gláucia Vespoli Oliveira, ela sempre diz no começo dos procedimentos de júri popular aqui em Rio Preto, que o crime de homicídio, os crimes dolosos contra a vida, acidentes de trânsito com dolo eventual, eles são julgados pela população porque o homicídio é um crime que todo mundo está passível de praticar. Seja você saindo de casa, acontece um acidente de trânsito, seja impelido por uma forte emoção, uma forte reação, o ser humano é muito reativo a situações que colocam ele em perigo, né? Seja por qualquer outro contexto, a gente tem réus no Tribunal do Júri de inúmeros perfis. Não são somente pobres, não são somente ricos. Qualquer um, em 3 segundos da vida, pode virar o seu destino e amanhã você está sentado ali no Tribunal do Júri, sendo julgado pelo Conselho de Sentença que representa a sociedade. Por isso que ele é tão bonito, por isso que ele é tão interessante, e por isso que é tão importante a gente saber como é que o sistema funciona e se interessar também por participar, porque muitas vezes é comum a gente repercutir alguma sentença, né, durante uma reportagem e a população se indignar com o resultado. E de que forma que a gente pode mudar esse resultado? Participando efetivamente. Então, agradeço a presença desses grandes mestres, os quais eu também tenho o prazer de chamar de amigos. Esse podcast se estendeu um pouquinho, porque eu falaria por mais 2 horas desse assunto que eu gosto tanto. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar, às vezes sobre outros assuntos relacionados também à advocacia criminal. Sempre uma alegria, Josi. Obrigado. Muito obrigado, Josi. Parabéns.